Boa noite, graça e paz. Que bom nos encontrarmos nesta noite para louvar, bendizer o Senhor. Eu quero te convidar essa noite a não simplesmente assistir, mas participar deste culto. Que no momento da oração você também possa fazer a sua oração, que no momento da leitura da palavra o Senhor possa falar com você, você esteja totalmente concentrado nesse momento. Esse momento é único. Apesar de podermos assistir em outro momento, esse momento que você reserva para cultuar o Senhor é momento de bênção de Deus para você e de prestarmos realmente um culto ao Senhor. Por isso, que bom, quero dizer que bom que você pode reservar esse tempo para louvar, bendizer o Senhor, engrandecer a esse Deus que faz todas as coisas para que possamos conhecê-lo, para que possamos engrandecê-lo, para que possamos viver uma vida muito melhor. Quero te convidar nessa noite a experimentar mais de Deus na sua vida. Amém? Boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Um prazer, mais um domingo, estar junto com os irmãos e as irmãs, cultuando o nosso Deus, louvando, engrandecendo o seu nome juntos, mesmo que virtualmente, confiando que em breve, estaremos na casa de oração, estaremos presencialmente ali, engrandecendo o nosso Deus, declarando que só Ele é Deus, é Senhor das nossas vidas. Eu convido você nesse primeiro momento do culto a abrir a sua Bíblia lá em 1 João 4,19, no versículo 100. Está escrito, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus e aos nossos irmãos porque Deus nos amou primeiro. Isso está escrito. Te convido, futuramente, depois você lê o capítulo todo, onde diz que Deus é amor, Ele nos amou, mas Ele é amor. E o amor está em nós, porque nesse mesmo texto diz que todo aquele que confessou Jesus Cristo como Senhor, que reconhece Ele como Senhor, que crê que Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna, Ele passa a habitar em nós, Ele está em nós. Então o amor está em nós. E a partir desse momento, quando o amor, Deus passa a estar em nós, esse texto fala que tem um mandamento para amar os irmãos. E esse mesmo texto diz, não é pesado. A Bíblia é tão verdadeira, fala não é pesado. Porque não vem de nós, vem de Deus, o amor está em nós e Ele transborda nos irmãos. Por isso estamos aqui, porque temos prazer de estarmos juntos. Esse amor que transborda de nós e alcança o nosso irmão, fortalece o nosso irmão, ajuda o nosso irmão, caminhamos juntos. Esse texto também diz que Deus nós não vemos, mas nós vemos nosso irmão. Olha como Deus é maravilhoso e faz tudo perfeito. Ele habita em nós, nos fortalece e nós fortalecemos o irmão, amamos o irmão, caminhamos com o irmão, ajudamos o irmão. E tudo isso conforme também está aqui no texto, não é nada a palavra minha, está aqui no texto, que esse amor, que o verdadeiro amor, elimina, o perfeito amor, elimina todo medo. Não temos medo, caminhamos nessa terra, estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos aqui. Mas somos aperfeiçoados no amor de Deus, e conforme nós somos aperfeiçoados, nós não temos medo, porque o Deus maravilhoso está em nós, e temos os nossos irmãos juntos, nos amando um ao outro.
Nós podemos louvar esse Deus por conta dessa palavra, por conta dessa revelação, dessa maravilha, o amor de Deus em nós. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te louvo e te agradeço, Pai querido, por esse dia, por este culto que prestamos a Ti, Pai, te adorando, te bendizendo pelo Teu grande amor derramado sobre nós, Pai. Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, te louvamos, Pai querido, por cada vida, por cada irmão, Pai querido, que nós temos, Pai querido, que caminham conosco, que nos ajudam, que nos abençoam, ó Deus, no nome de Jesus, e que se permitem, ó Deus, serem usados por Ti, Pai, que se aperfeiçoam dia a dia no Teu amor, Pai. Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, no nome de Jesus, Pai, te louvamos porque pelo Teu grande amor, Pai, nós caminhamos, Pai querido, sem medo, mas com fé, Pai. Fé no Senhor, Pai, no Teu amor, no Teu poder, Pai querido, que habita em nós. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um daqueles que estão conosco nessa noite, cada família representada, Pai querido. Queremos nessa noite te adorar, te louvar, te bendizer, Pai. Ser conosco no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Nós podemos agora louvar o Senhor, engrandecer o Teu nome juntos, como família de Deus. Famílias fomos alcançados e estamos sendo aperfeiçoados neste amor. Amém. A graça e a paz. Nesse momento eu gostaria de convidar você a louvar o nome do Senhor. Sei que o culto online às vezes cria dentro da gente uma rotina que dá mais impressão ainda que a gente só está assistindo um culto, né? A gente às vezes liga a TV, das 6 horas no domingo a gente liga a TV ou o celular no culto e assiste enquanto a gente faz alguma outra coisa, enquanto a gente está prestando atenção em outras coisas. Mas hoje o meu convite é para que a gente se atente às oportunidades. A Bíblia fala que tem um salmo que fala que mais vale um dia em tua presença do que 1000 anos em qualquer outro lugar. A presença de Deus, ela não tem lugar. Ela não está presa lá no templo. Ela está aqui, ela está na minha casa, na sua casa. Basta a gente escolher entrar nesse lugar. Escolher entrar nessa presença de Deus. A presença de Deus, essas chances que às vezes a gente perde, seria às vezes a chance de mudar a nossa vida com Deus, de mudar nosso dia a dia, de mudar nossa mentalidade, de ser transformado. Então aproveite cada minuto desse culto, aproveita cada segundo desse culto, entra na presença de Deus, porque Deus está lá e Ele está te esperando. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito.
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Ó Senhor, nós queremos entrar na tua presença. Nós queremos ser transformados pela sua presença, Deus. Nós sabemos que não tem a ver com o que nós fazemos para entrarmos na tua presença ou o lugar onde nós estamos, porque o seu sacrifício fez um caminho para nós. Do seu sangue fez um caminho que nos permite entrar na sua presença. Deus, que o seu Espírito trabalhe no nosso culto, Deus. Que o seu Espírito alcance os nossos corações, que ele nos toque. Oh Senhor, que a sua presença nos transforme, nos molde, nos mude, nos refaça. Pai, enfim, nós entramos na sua presença, Senhor, como um vaso entra na casa do oleiro, Pai. Não importando, Senhor, se precisaremos ser quebrados e refeitos, mas pedimos, Deus, nos refaça de acordo com a sua vontade. Nos refaça de acordo com que a sua face resplandeça em nossas vidas, Pai. Nos transforma, nos alcança, Deus, nos abraça nesse culto. Pai, em nome de Jesus. Que a sua vida seja a vida que nós vivamos, Deus. Que as nossas vidas sejam a sua vida, Jesus. Nós queremos fazer a sua vontade. Amém. E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos dando continuidade ao nosso culto. Tenho certeza que você está sendo muito abençoado pelo que você está ouvindo. Tenho certeza que você vai ser abençoado agora e vai continuar sendo abençoado. Eu vou falar com vocês aqui sobre arrependimento, um momento de confissão.
E o texto que Deus me deu, o texto que eu senti de compartilhar com vocês hoje para a gente pensar um pouco, é Isaías 6, e a gente vai ler do 1 até o 7. Diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então eu bradei: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com tenaz. Com ela tocou na minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Amém? Amém. Esse texto aqui é logo no começo, né, do livro de Isaías, e é logo após a morte do rei Uzias, e é nesse momento que Isaías recebe o grande chamado de Deus, né? E ele tem uma visão onde ele vê todo o Senhor em toda a sua glória, ele vê os anjos, e naquele momento Isaías ele percebe como ele é impuro, ele percebe como ele é pecador e como ele estava num lugar santo, um lugar de glória, e ele reconhece toda a sua podridão naquele momento. E a partir desse reconhecimento, ele recebe o perdão de Deus, né? Ele recebe né, o fogo de Deus que traz o perdão sobre ele, né? E daquele momento ele recebe o chamado dele, enfim, né? E o resto é história que a gente vai acompanhando. Mas o que eu queria comparar desse texto comigo e com você nos nossos dias atuais é o sentimento de Isaías, porque a raiz de todo arrependimento é nós reconhecermos como que nós somos falhos, como nós somos pecadores. E arrependimento não é só um momento, não é só um evento, mas sim é uma mudança de mentalidade, porque quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, então simplesmente não é eu peço perdão por algo, eu reconheço que eu sou pecador, então e esse reconhecimento me começa a perceber todos os meus atos, todas as minhas falhas, e eu tenho uma clareza nisso para poder falar: eu preciso de Deus, eu preciso de algo que me traga perdão, me traga redenção, porque pelas minhas obras, pelos meus próprios atos, eu não vou conseguir isso, porque eu sou incapaz, eu não tenho habilidade, eu não tenho uma capacidade, eu não tenho nenhuma força interior que me traga arrependimento, que me traga perdão, que me traga redenção, enfim. Então a mudança de mentalidade é essa. Eu sou um ser humano que é falho, que está cheio de pecado, e não é que eu peço perdão por algo. Eu tive um arrependimento que eu entendi: cara, porque eu sou pecador, eu preciso de Jesus, eu preciso encontrar redenção em Jesus para conseguir o perdão de Deus. E nesse momento Isaías, quando ele encontra Deus, quando ele encontra naquele ambiente de glória, ele percebe: cara, eu sou pecador, eu preciso disso. Tenha misericórdia de mim, eu preciso disso. E esse é o meu convite para mim e para você nesse vídeo, onde você estiver agora, que a sua oração seja: Deus, eu percebo como eu sou pecador e eu preciso de você. Eu percebo como a minha vida ela não tem uma solução sem o seu perdão, ela não tem um rumo sem você, porque eu sou pecador. Tenha misericórdia de mim. Esse é o meu convite, amém? Depois eu te convido a ler o livro de Isaías, que é incrível, e vai ter muitas palavras que vão te edificar, amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Te agradecemos por esse culto, pelas pessoas que estão ouvindo,
pelas pessoas que estão preparando, que estão editando, pelas pessoas que disponibilizaram tempo para falar sobre a vida das pessoas. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que foi o que o Senhor nos deu, que é a principal forma de nós falarmos, uma das principais formas de nós falarmos com o Senhor, de nós conhecermos o Senhor. E eu te agradeço por essa palavra, Pai, que nos traz um entendimento de como que nós somos falhos e de como nós devemos perceber isso, Pai. Eu oro para que cada um que esteja vendo, cada um que vai ver, possa ter o mesmo entendimento de Isaías, Pai, entender de como que nós somos pecadores, de como que nós somos falhos, Pai, em nome de Jesus, e que não há vida sem Ti, que não há uma solução da vida fora do Teu perdão, fora da Tua redenção, fora da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, que o mesmo sentimento que Isaías teve, Pai, nesse dia nós possamos ter, em nome de Jesus, e não somente hoje, mas sim amanhã e nos outros dias, Pai, em nome de Jesus, que todo dia nós possamos olhar para a Tua palavra, nós possamos olhar para nós e falarmos: somos pecadores, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, é assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nesse momento, estaremos orando pelas pessoas que estão internadas, que precisam da ação de Deus. Durante a semana, ficamos preocupados com a vida do seu Valdeni, que precisou ser atendido às pressas, mas o Senhor atendeu a voz do nosso clamor. E isso é o que diz o Salmo 116. Nos primeiros versículos ele diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O Senhor, Ele nos atende, Ele ouve o nosso clamor, Ele se inclina para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Por isso, nessa noite, nós oramos, clamando ao Senhor por alguém que nós conhecemos, que precisa de uma resposta do Senhor, crendo que Ele ouve a nossa voz, crendo que Ele nos responde. E nessa noite eu quero te convidar, apresenta diante do Senhor o nome da pessoa que você conhece, que está precisando de um toque de Deus, da presença do Senhor na sua vida, na vida de pessoas que você conhece, de conhecidos, de familiares. Quero te pedir que o Senhor esteja sondando o teu coração e possa reconhecer o seu pedido e possa atender ao clamor que você tem colocado diante dele. Vamos orar? Ó Deus, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus de amor e misericórdia. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, porque cremos que o Senhor ouve o nosso pedido, ouve a nossa oração. E mais do que nunca, o Senhor nos atende. O Senhor responde aquilo que nós temos colocado diante do Senhor. Não por nosso merecimento, mas porque o Senhor é grande, é misericordioso, é um Deus de amor, é um Deus de cuidado, é um Deus presente na nossa vida. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, pedindo o Senhor, sonda o coração, sonda a mente de cada um que está participando desse culto. Ó Deus, percebe, Senhor, recebe cada oração que é feita nesse momento, para que no Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, cada oração seja atendida, cada oração seja respondida. Ó Deus, nós te louvamos pela vida do seu Valdeni e te pedimos, ó Pai, continua fazendo a Tua obra na vida dele. Ó Deus, continua, Senhor, fazendo a obra naqueles que ainda tem por receber o seu salário, ainda tem por receber as suas contas. Ó Deus, existem tantas necessidades hoje em dia e nós precisamos, ó Pai, da Tua mão, da Tua direção. Ó Deus, clamamos pelos enfermeiros, médicos, pelos policiais,
por aqueles que estão na frente de batalha, mas também por aqueles que precisam voltar ao trabalho e pegam a condução, pegam ônibus, trens lotados, metrô. Ó Deus, vem, Senhor, guardar a vida de cada uma, cada pessoa. Ó Deus, nós lembramos da Annalise, Senhor, que tem precisado da Tua mão, tem precisado da Tua direção, Senhor, quando ela precisa continuar o seu tratamento. Ó Deus, restaura, Senhor, a saúde de cada um. Restaura, Senhor, ouve a voz de cada um, aqueles que estão em tratamento, aqueles que precisam fazer uma cirurgia, mas foi adiada. Ó Deus, que a Tua boa mão de misericórdia, mão de amor, mão que não está encolhida, possa alcançar, porque sabemos que o Senhor é tão grande, que para o Senhor não há limites para o que o Senhor pode ou não fazer, não há limites para aonde está essa pessoa. Por isso, Senhor, nós já te agradecendo, confiando na Tua fidelidade, confiando na Tua resposta, nós já estamos te agradecendo. Obrigado, Senhor, pela Tua resposta, pelo Teu amor, pela Tua boa vontade sobre as nossas vidas e vida de quem amamos. Ó Deus, queremos colocar ainda a direção do nosso país, a direção do governo do nosso país, dos estados, das prefeituras. Senhor, dá-nos, Senhor, da Tua direção. Que a Tua boa mão esteja, Senhor, guiando os nossos governantes, esteja, Senhor, abençoando, dando sabedoria nas suas decisões, e cada vez mais eles possam escolher pela Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O hino que nós vamos louvar ao Senhor hoje fala do poder que a oração tem em nossas vidas. É o hino de número 91 do nosso cenário evangélico intitulado Hora Bendita. Bendita a hora de oração que acalma o aflito coração, que leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tem em meu Senhor, vencendo ardil e a tentação, bendigo a hora de oração. Bendita a hora de oração, quando a fervente petição sobe ao benigno Salvador, que atende a voz do meu clamor. Jesus me ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo, enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar, e enfim no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei
Nesse momento eu gostaria de te convidar a ler comigo alguns versículos de Êxodo 35. Êxodo 35, versículos 4 e 5. Êxodo 35, versículo 4 e 5. Moisés tinha já saído da terra do Egito junto com o povo de Israel, e então eles se encontram em direção à terra prometida, e Deus dá os planos para Moisés do tabernáculo, como deveria ser construído. E nesse momento, então, Deus dá uma direção para Moisés quanto ao material para ser feito esse tabernáculo. E diz então: disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Nesse momento, então, Moisés vai listar o tipo e as coisas que poderiam ser ofertadas ao Senhor. E nesse momento, o povo começa a trazer para os artífices tudo aquilo que eles tinham ou que eles desejavam ofertar. E lá no capítulo 36, os artífices, quando começam a contar e verificar tudo que já haviam recebido, eles vão dizer para Moisés: pode pedir para o povo parar de dar oferta, porque já recebemos mais que o suficiente. E assim também quero primeiramente agradecer a todos aqueles que têm sido fiéis ao Senhor nesses meses, onde não podemos estar presente na igreja, mas você que tem sido fiel, tem entregado o seu dízimo, tem transferido. Isso tem sido um bom testemunho, porque nós, como liderança da Igreja Metodista em São Mateus, nós podemos dar um bom testemunho, pagando as contas em dia, cumprindo com os deveres que temos arcado, né? Mas não é suficiente, porque todo mês a gente tem conta, né? E isso tem sido graça de Deus através da vida de vocês para com a igreja e para com o nosso Deus. Então, você que já tem ofertado, você que tem dizimado, muito obrigada. Você que ainda não ofertou, que ainda não dizimou, eu quero te convidar a experimentar. É um momento muito gracioso, da graça de Deus mesmo, experimentar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você experimentasse isso. Que não seja alguma coisa que vai te fazer falta, que vai pesar, mas também que não seja algo que sobrou, né? Não tenho mais nada para fazer. Não, invista na obra do Senhor. Esse valor que você tem depositado, que você tem transferido, muitas vezes vai abençoar pessoas que você nem conhece, né? Ou seja, em missões no Nordeste, no Norte, seja em missão aqui na região, na terceira região, em São Paulo, né? Nós temos alguns pontos missionários regionais em São Paulo, e isso é bênção de Deus e é onde nós podemos também ajudar, né? Temos também a missão Petrolina, que fica lá em Petrolina, na Bahia, e isso você pode abençoar esta missão através da oferta, através do dízimo que você deposita ou transfere, ou pode levar para o nosso tesoureiro. Eu sei que o Tiago já deixou aqui o número da conta, o CNPJ. Experimente isso. É maravilhoso você poder perceber que o Senhor tem cuidado de você em todo o tempo. Eu gostaria de orar por você que já abençoa transferindo o seu dinheiro, você que ainda não fez
abençoar, porque é o Senhor quem faz todas as coisas. E nós, como gratidão, nós devolvemos daquilo que o Senhor tem nos dado. Por isso, nós louvamos a Deus pela graciosa mão que Ele tem sobre as nossas vidas. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor, que nos conhece, o Senhor sabe das despesas que nós temos, o Senhor é quem nos ensina também a como cuidar do nosso dinheiro, cuidar daquilo que nós temos, que possamos, ó Pai, ser bons mordomos, cuidando daquilo que não é nosso. Nos foi dado como graça, como cuidadores, para que as nossas atitudes, as nossas escolhas possam engrandecer o Senhor. Ó Deus, nós percebemos que mesmo ali, em meio ao deserto, o povo de Israel dispôs daquilo que tinha para ofertar ao tabernáculo, ofertar ao templo, e nós queremos também, Senhor, ofertar daquilo que temos e abençoar a tua casa, abençoar a missão que é feita através da tua igreja. Ó Deus, queremos te pedir, abençoa, Senhor, aqueles que têm o seu trabalho, aqueles que têm recebido ou que muitas vezes tiveram o seu salário diminuído por conta dessa pandemia. Ó Deus, queremos te pedir, ó Pai, sustenta-nos, Senhor, com a tua graça, com o teu amor, sustenta-nos, Senhor, pela tua misericórdia, e possamos cada vez mais experimentar da tua fidelidade, da tua porção sobre as nossas vidas, que em nome de Jesus possamos viver um novo tempo de fidelidade ao Senhor, de gratidão ao Senhor, porque sabemos que o Senhor continua sendo fiel em toda e qualquer circunstância. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça sobre as nossas vidas e dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento, quero deixar primeiramente um recadinho. Nessa semana, o bispo José Carlos Pérez, ele publicou um comunicado dizendo que as igrejas metodistas ainda estarão fechadas, os seus templos estarão fechados, né, por conta da pandemia, e os templos da capital de São Paulo, então que reabrirão a partir do momento que ele, como bispo, definir a data, né? Então, isso ele prevê que possa acontecer em meados de agosto, né? Mas nós seguimos com a nossa programação por aqui, seguimos com a nossa programação às quartas-feiras. Se você desejar participar dos cultos às quartas-feiras pelo Zoom, você pode mandar um recadinho para o Tiago ou para mim, para que você possa receber o link e você possa participar também. As quartas-feiras têm sido bênção, onde cada um pode contar a sua bênção, a bênção da semana, ou trazer uma palavra, fazer uma oração. Isso tem sido um momento muito gostoso, onde cada um pode expressar, mesmo a gente não podendo nos abraçar, mas a gente pode sentir o amor e o carinho um pelo outro, tá bom? Então, até meados de agosto, então até dia 9 de agosto, é bem possível que a gente ainda esteja com o nosso templo fechado. No dia 11 de agosto, a gente vai ter uma definição aí da região e também da nossa liderança quanto à abertura ou não do nosso templo. Mas enquanto isso, a gente pode ir entrando em contato um com o outro, fazendo uma oração pelo WhatsApp, né? Com toda a segurança. E se você precisar sair, saia de máscara, para que você não dê brecha para aquilo que pode ou não acontecer, tá bom?
graça e a paz do Senhor a todos, amém? Nesse momento eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, entrar em espírito de adoração, cantar essa música que é um cântico de adoração, um cântico que fala que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia fala que todas as coisas existem por meio dele. E todas as coisas devem gerar adoração a Ele. Nesse momento, esse é o nosso convite. Que você feche os seus olhos, que você adore ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
para sempre. Amém. Amém, Deus. Ao seu nome, honra e glória para sempre. Olá, boa tarde, boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Bem, como vocês já puderam observar, nós não estamos em casa, no nosso apartamento onde a gente mora. Eu, a Aline e o Pedro estamos no interior de Minas. Viemos aqui resolver umas questões particulares e visitar também alguns familiares da Aline. É por isso que vocês estão apreciando essa paisagem rural. Nós estamos reunidos no culto, nessa, para mim, tarde, daqui a pouco noite. E a pastora Patrícia tem escolhido, nesse mês de julho, falar sobre oração. Um tema muito importante para todos nós, cristãos e cristãs, e especialmente nós, metodistas. E pensando nesse tema da oração, eu escolhi um texto que gostaria de ler, compartilhar com vocês e logo depois falaremos e traremos uma pequena mensagem. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, os versículos de 9 a 15, que diz assim, Marcos 1, de 9 a 15. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Oremos. Senhor Deus, eis a Tua palavra. Ó Deus, e a Tua palavra é o alimento para as nossas vidas. Ó Deus, e nós queremos então pedir neste momento que diminua eu para que Tu cresças, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa falar a cada coração que está me ouvindo neste momento. Eu oro e agradeço por essa oportunidade. Oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando eu escolhi esse texto, é um texto muito, talvez, lido e falado, especialmente no tempo de Quaresma, porque esse texto fala desse momento que Jesus primeiro foi batizado, como nós ouvimos, em seguida foi para o deserto e lá ficou durante 40 dias. A gente tem ouvido muito falar sobre a palavra quarentena, né? E é interessante que no caso nosso da pandemia, a quarentena se estendeu, não é verdade? Mas aqui no caso do texto bíblico foram 40 dias, 40 noites. Nós já até falamos sobre essa simbologia do número 40. Mas eu quero pegar essa passagem que fala da tentação de Jesus e comentar sobre o batismo e também aproveitar e falar sobre o que Jesus fez durante esse tempo lá no deserto. O Evangelho de Mateus e Lucas diz que ele jejuou. O Evangelho de Marcos diz que ele foi ao deserto. Eu acredito também que muitos de nós pensamos que lá no deserto ele jejuou e também orou. Mas vamos falar então sobre os textos que lemos
e trazer alguns comentários para que possamos tirar desse texto uma mensagem para as nossas vidas. A primeira coisa que eu quero destacar e comentar com você é que, diferente do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos não fala sobre a genealogia ou a infância de Jesus. Repare bem como começa o Evangelho de Marcos. Ele já começa dizendo sobre o ministério de João Batista. E é interessante que diz o texto bíblico que João Batista estava no Rio Jordão, no deserto. Observe essa questão, né? Estava no deserto pregando, batizando no Rio Jordão. E o batismo de João Batista era o batismo para o arrependimento e remissão dos pecados. E ele dizia assim: eu batizo com água, porém, aquele que virá após mim vai batizar com o Espírito Santo. Aqui no Evangelho de Marcos, nós temos esta referência, aqui no versículo de número 8, Marcos 1:8. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, ele diz assim, com o Espírito Santo e com fogo. Tem isso. E tem uma pregação, hoje eu não vou falar exatamente sobre esse tema, né? Mas tem uma outra pregação que eu já fiz sobre João Batista, que ajuda muita gente a entender esse contexto que está inserido do batismo de Jesus e da tentação de Jesus. É porque hoje, quando a gente fala que João Batista estava pregando no deserto, batizando no Rio Jordão e falando de arrependimento, a gente não vê nada demais ou nada que não seja tão bíblico como essa mensagem. Mas uma coisa bem curiosa e que eu quero compartilhar com vocês, que é importante a gente saber, é que o grande problema, entre aspas, que João Batista estava enfrentando aqui, ou passando, ou confrontando, melhor dizendo, era que quem tinha o poder de trazer o perdão, quem tinha autoridade para fazer esse perdão dos pecados, segundo a religião judaica, era um sacerdote no templo. E para que você pudesse receber o perdão dos seus pecados, você tinha que levar uma oferta, você tinha que oferecer um animal em sacrifício, em favor dos seus pecados. Isso está lá no Antigo Testamento. E o que o João Batista está fazendo aqui? Ele inverte. Ele confronta a pessoa para que ela possa se arrepender dos seus pecados. E uma vez que a pessoa se arrependia, ele batizava e dizia que os pecados dela estavam perdoados. Isso é maravilhoso para nós, mas para as autoridades da época não era nada bem visto. Por isso que ele foi perseguido, questionado e até mesmo criticado por essa atitude. Essa é a primeira coisa que eu quero aqui destacar. Mas a segunda coisa é que o texto, tanto Marcos, Lucas, Mateus e até mesmo o Evangelho de João, nos ensina que o batismo de João Batista é para o arrependimento de pecados. E muitas pessoas se gabam de dizer que Jesus foi batizado quando adulto. E nós, metodistas, batizamos nossas crianças. E muitas vezes surgem essas dúvidas, mas como que pode? Então vamos por partes. Jesus, com 8 dias, ele foi circuncidado. Para nós, metodistas, o batismo infantil equivale à circuncisão. E nesse momento que Jesus está sendo batizado por João Batista, é um momento importante. Eu vou explicar por quê. É um momento importante. Mas esse momento do batismo de Jesus com João Batista não é o batismo que nós conhecemos, que fazemos na nossa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o pressuposto é que Jesus é o Filho. E o pressuposto é que o Espírito Santo só vem depois. O batismo de João Batista a Jesus e às demais pessoas do Rio Jordão é o batismo de arrependimento em nome de Deus. E aí,
levanta uma questão. Jesus tinha pecado? Como pode João Batista batizar Jesus e Jesus aceitar esse batismo se ele não tinha pecado? O texto bíblico em Marcos 1, versículo 7 diz assim: E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias da sua sandália. Jesus se coloca numa posição, eu posso dizer, de humildade e obediência, para que pudesse, neste momento, receber o batismo de João Batista. Ele se submete a esse batismo, mesmo não sendo pecador. Mas aqui ele está mostrando, biblicamente, se antecipando. Assim como no final da sua vida, depois no final do seu ministério, ele vai se colocar humildemente e assumir a cruz como pecador, quer dizer, foi condenado como pecador. Ele aqui se antecipa e já mostra o propósito que ele veio. O texto bíblico que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Você pode observar que o evangelista Marcos não questiona a busca de Jesus. Para ele estava bem claro que o mesmo Jesus que estava agora se submetendo humildemente ao batismo de João e se colocando na posição de pecador, que necessita desse batismo de arrependimento para ser perdoado, será o mesmo que mais tarde, no final do seu ministério, isto é, na sua morte, estará mais uma vez assumindo uma posição, entre aspas, de pecador. Nele não havia pecado, mas ele foi crucificado por isso. Jesus Cristo assumiu um papel, então, de pecador no começo e no fim do seu ministério terreno, por causa da sua humildade e obediência a Deus. Essa é a primeira, é a segunda, né? A segunda coisa porque eu fiz o destaque do batismo de João. A terceira coisa que chama a minha atenção é o verso de número 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, o sentido do batismo de Jesus por João Batista, ele é amplo. E quando fala dos céus se abrirem, se rasgarem, estamos aqui falando que se através de um homem, Adão, esse homem foi expulso do paraíso, Gênesis 3, 24. A partir de Jesus, o novo homem, os céus se abrem. Isto é, está novamente aberto o acesso ao nosso Deus, através do projeto de salvação de Jesus. E nesse momento que Jesus aceita ser obediente e passar por aquele momento do batismo de João, uma voz diz dos céus: Tu és meu filho querido ou amado, e me dás muita alegria. Versículo 11: Em ti me comprazo. E aqui nós temos algo ainda mais impressionante, porque eu posso dizer que a vinda do Espírito Santo sobre Jesus não está aqui mostrando algo de novo. É muito bom saber que isso aconteceu, no sentido dos céus se abrirem, de novo Deus retomar essa aliança maravilhosa que Ele fez com o homem e com a mulher, com os seres humanos, com a terra. Mas não tem nada de novo, porque Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Então agora, quando os céus se abrem e que o Espírito Santo desce sobre ele, isso aqui significa a confirmação externa desse testemunho que Jesus tinha, dessa presença do Espírito Santo que estava com Jesus desde a sua concepção. E assim como no princípio da criação o Espírito Santo pairava sobre as águas, livro de Gênesis, agora no princípio da nova criação, o Espírito Santo paira sobre Jesus.
porque em Jesus tudo se faz novo. Amém? Mas o texto continua. E os versos 12 e 13 vão falar, que nós falamos da tentação, que eu estou incluindo que antes de ser tentado ele orou, jejuou, na verdade, mas que aqui no Evangelho de Marcos, diferentemente de Lucas e Mateus, o relato é bem breve, bem resumido, não traz aqui os detalhes. Diz assim que ele foi tentado por Satanás, que havia feras, mas os anjos serviam a Jesus. Podemos tirar daqui a lição de que Jesus, como todo ser humano, enfrentou tentações. E que a resistência à tentação revela a decisão de Jesus pelo caminho da humildade e obediência, eu já falei. E ele não apenas foi entregue, mas também se entregou à obediência. Gálatas 1:4. Em obediência à vontade de nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar desse mundo mau. O apóstolo Paulo remete, falando aqui desse texto, lá ao livro de Gênesis. E mostra para nós que, diferentemente de Adão e de toda a humanidade, Jesus, quando foi tentado, não pecou. E claro está também aqui o testemunho muito importante desse momento do batismo, desse momento que ele recebe o Espírito Santo que o ajuda a vencer essa tentação. E aí, quando ele sai, volta do deserto, diz o verso 14, que acontece de João Batista ter sido preso. E aí Jesus então foi para a Galileia e foi pregar o Evangelho de Deus. Aí, meus irmãos, minhas irmãs, podemos aqui dizer que antes de qualquer coisa convém ao cristão e à cristã falar do amor, da graça e da misericórdia de Deus, falar da boa nova do Evangelho de Deus. Essa é a primeira coisa, é o pressuposto. Porém, o verso 15 fala exatamente que mensagem é essa do Evangelho. Fala primeiro do amor, da graça e da misericórdia, mas depois diz algo importante para mim e para você. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Jesus é uma mensagem voltada para o arrependimento. A mensagem de Jesus nos mostra que nós temos que aderir a essa fé e a essa proclamação de Jesus. Deus inicia o seu projeto de salvar a humanidade que estava perdida por meio daquele que agora é a encarnação e o porta-voz dessa notícia. Ele é o Filho de Deus e ele fala com a autoridade do Espírito Santo. E junto com o chamado do arrependimento está o chamado à fé, a crer no Evangelho. Por isso, a boa notícia anunciada por Jesus não traz uma alegria superficial ou externa. Ela convida a reflexão à própria vida, ao conhecimento, ao reconhecimento dos nossos pecados, das nossas limitações. Clama ao arrependimento. Convida a viver de um modo diferente, crendo que o único que pode oferecer a paz, o perdão e a alegria verdadeira e o reino de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. E dessa forma, eu concluo dizendo a você, meu irmão, minha irmã, por mais que exista, essa é uma realidade que nós convivemos, por mais que exista o desejo de sermos obedientes a Deus, muitas vezes falhamos. Daí o chamado ao arrependimento e a crer no Evangelho. Esse é o caminho do reino de Deus. E nesse tempo que temos falado de oração, podemos também falar de jejum, podemos também falar de arrependimento, podemos também falar que a igreja não é o lugar onde as pessoas estão ali livres do pecado por si própria, por vontade própria.
Mas a igreja é o lugar onde as pessoas estão ali reconhecendo que existe o pecado e acreditando na restauração que só o nosso Senhor Jesus pode nos dar. E pensando em todas essas observações que fizemos, toda essa mensagem que o Evangelho nos traz, o propósito de Jesus morrer na cruz e ressuscitar e deixar essa missão para todos nós, é o propósito que nos faz continuar esse caminho, o caminho onde nós buscamos, através da fé no nosso Deus, clamar ao nosso Deus em favor das nossas vidas, do nosso mundo e de todas as pessoas. Que Deus possa dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs, nos abençoar, trazer esse entendimento, trazer a paz que só Ele pode nos dar. Que nós possamos, enquanto igreja, nos unirmos em oração, buscando força de Deus. E assim como Jesus venceu as tentações, que nós possamos vencer as nossas. Que nós possamos levar essa boa nova às pessoas. Que nós possamos exercer a nossa fé, vivenciar a nossa fé na autoridade do Espírito Santo que foi nos dado. É o nosso Deus Pai, Filho e Espírito sendo manifesto na nossa vida. Que Deus nos ajude nessa missão. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nessa noite nós falamos acerca da oração, mas lembramos também detalhes do início do ministério de Jesus, onde ele, antes de iniciar a sua mensagem, passou por um momento de iniciação, um momento de reconhecimento junto com João Batista. Ele, não sendo pecador, assumiu aquele momento como um momento importante para o seu ministério, porque lá na cruz do Calvário, mais uma vez, isso ia se configurar. Ele foi morto e carregou sobre si os nossos pecados. Quando ele se submete ao batismo, não é por seus pecados, mas é pelos nossos pecados. E nós queremos então, ó Pai, falando de oração, clamar que o Senhor nos ajude a buscar a Ti através da oração, do jejum, que os desertos que enfrentamos nas nossas vidas possam nos ajudar a vencer as tentações. O deserto não se limita ao final, ao fim de todas as coisas, mas o deserto é a passagem. Assim como foi a passagem para Jesus, assim como o povo teve que passar pelo deserto para chegar na terra prometida, assim como que Jesus teve que passar pela morte para poder ressuscitar. Oh, meu Deus, que o Senhor dessa forma se manifeste na vida dos teus filhos e filhas. E que nós, como cristãos e cristãs, possamos levar essa boa nova de amor, de paz, de perdão e de misericórdia a todas as pessoas. Nos ajude, Senhor, dá essa humildade que Jesus teve, essa obediência que Jesus teve. E abençoe dessa forma a nossa igreja. Abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós carecemos da Tua presença. Ah, se não fosse o Senhor do nosso lado. Ah, se não fosse o Senhor Jesus padecer na cruz em favor das nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Mas através de Jesus, o véu se rasgou, os céus se abriram, e hoje nós temos a companhia do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, manifesta sobre nós, porque nós queremos viver, ó Deus, conforme Jesus. Queremos seguir os Seus passos, os Seus caminhos. É assim que oramos, agradecidos e agradecidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar com a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, o seu lar, a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.